Hoje vamos pintar aqui uma paisagem urbana a partir de uma fotografia. É uma paisagem do Porto, a segunda maior cidade de Portugal. É muito bonita, vale a pena visitar. Com um pincel bastante molhado em essência trebentina, vou espalhar aqui a minha tinta. Estou-lhe aqui a pôr uma base. Ao colocar um fundo, vai-me ser muito visível o efeito da primeira pintura da casa branca sobre esta base. E no desenho então vamos trabalhar as questões das proporções do enquadramento e depois na pintura vamos trabalhar as questões da sensibilidade. Qual é o ambiente cromático que queremos transmitir neste quadro. Imitar uma fotografia não é, com certeza, hoje em dia, uma forma de arte. Vamos pintar uma obra artística, não vamos reproduzir esta fotografia. Temos aqui a nossa tela seca, temos aqui a nossa fotografia. Eu vou utilizar o telemóvel, mas vou começar por fazer aqui esta casa que é a principal. Estou a usar aqui um lápis azul e esta casa que me vai aqui ocupar o espaço central. Esta largura, comparada com esta largura aqui deste lado, é menos de meio, certo? Um bocadinho mais de um quarto. Agora que eu já tenho aqui a parte principal, que é a casa, estas duas casas amarelas não têm o mesmo tamanho deste, têm um bocadinho menos, portanto elas encaixam aqui. Esta casa azul é mais larga, ligeiramente mais larga que a amarela. Okay? Então vou alargar aqui um bocadinho a casa azul, a amarela, para depois então também encaixar aqui a branca, que eu até vou pôr aqui um bocadinho mais inclinada. Aqui a meio desta casa, temos umas janelas e se repararem, estas janelas é uma linha reta, a linha do horizonte é aqui. Isto serve de referência para as outras janelas todas que eu vou fazer. Entre esta parte verde e esta parte da janela é mais ou menos o espaço da nossa igreja, toda a igreja. A linha da perspectiva vai pôr aqui ligeira inclinação igreja. E depois vou determinar aqui os lados. O chão desta zona aqui acaba aqui no meio destas janelas, estão a ver? E portanto eu a partir daqui já sei mais ou menos esta inclinação que está aqui também é típica para pôr aqui este coisinho verde que vou mantê-lo aqui. Temos aqui uma janela assim mais ou menos a meio da verde. Depois temos aqui duas janelas, uma encostada e mais baixa que esta e outra que desaparece aqui deste lado. Eu vou inclinar mais estes telhados do que estão aqui. Depois temos aqui umas escadas que também sobem para o ponto da perspectiva, já aqui na Casa Branca. E pronto, tenho aqui o nosso desenho e posso começar então a fazer a pintura. Vou fazer aqui a mistura das cores para vocês poderem acompanhar como é que eu faço. E vou começar por pintar o azul do céu. A técnica que vou utilizar aqui é a técnica alla prima. E vamos fazer então aqui a mistura. Bastante branco, um bocadinho de azul. Não estou muito preocupado aqui com os contornos. A única coisa que eu quero aqui é não colocar muita tinta junto aqui às casas. Que é para quando depois pintar as casas não me borratar, não é? Não utilizei lápis de carvão, utilizei o lápis de cor azul, tipo agarrolável. Como vocês estão aqui a ver, já não me suja a tinta. Portanto, eu tenho um tutorial em que eu vos mostro 3 formas de começar um quadro, ou seja, em termos de esboço. Estou a pintar sem essência trebentina, o que faz com que seja um bocadinho mais demorado. Também não estou a pôr óleo. Podia pôr óleo, mas também não faço. O facto de esta tinta permite-me também deixar transparecer o fundo, acaba por transmitir um ambiente cálido. Agora, não tenham pressa, não preencham tudo de uma vez. Se estivesse a pintar sobre branco, não tinha esta noção tão clara do efeito que o céu está a ter e assim estudo os tons. Estou a ver depois como faço a ligação. Não quero que o céu depois me absorva a atenção de quem está a ver a pintura. E por isso vou pintar um céu assim com estas nuances, do azul para cima e do branco mais claro, não é? Para baixo, mas não vou fazer aqui aquelas nuvenzinhas, não vou fazer isso. Eu é que determino a densidade deste meu céu nesta tela. Eu ainda não decidi se este céu vai ficar assim, com estes tons, com esta sensação do fundo, porque vou decidir também o peso que este céu, assim desta maneira, terá depois na minha pintura.
o resto da pintura que eu vou fazer também vai ter um efeito. E para já tenho aquilo que eu queria para esta fase. Transmite a noção do espaço que o céu ocupa e agora vai ser mais fácil encontrar o equilíbrio das cores e dos tons, já com o céu pintado. E vejam o que é que seria eu ter pintado o céu numa tela branca, com os desenhos, com os riscos, mas numa tela branca. Este efeito de profundidade, proximidade das casas e da igreja e o afastamento do céu, com o branco não teria sido conseguido. Há muitas vantagens em fazer este fundo, em criar um fundo prévio, não é? É muitas vantagens. Esta é uma delas, não é? Vamos agora colocar na nossa paleta as 3 cores primárias. Não precisamos mais. E vamos reforçar aqui o branco. Não preciso. Vamos resolver isto com as 3 cores primárias. Vamos trabalhar com um único pincel durante todo o quadro. E um pincel relativamente grande, número 12. Isto para quê? Vamos manter o trabalho muito livre. Eu não vou trabalhar com pincéis pequeninos, nem nos detalhes das janelas, nem nada disso. Vou dar uma certa liberdade ao tema. E vou começar por pintar esta casa que é aqui a principal, não é? Vou fazê-lo um bocadinho mais consistente do que fiz para o céu, ou seja, não vou deixar transparecer o fundo aqui, não é? Quando fiz os riscos do lápis, com alguma liberdade. E agora também na pintura também vou pintar com alguma liberdade. A pintura realista neste momento, nesta altura da nossa sociedade, não faz sentido. E dizem assim, mas eu gosto. Eles fizeram um trabalho exatamente igual a esta fotografia. Eu lhes mostrar, vocês também gostam, mas também gostam da fotografia. E o que é diferente de uma coisa para a outra? Nada. Se for realista e hiperrealista, vocês não vão notar a diferença. Mas é muito difícil. E, portanto, temos que valorizar o trabalho realista de quem pinta de forma realista. E a pergunta que eu vos faço é mais difícil isso, ou seja, ter paciência para copiar, ou é mais difícil pensar no tema e decidir fazer diferente? O que eu valorizo hoje na arte é realmente a forma como o artista interpreta aquilo que estamos a ver e decide incorporar aquilo que é pessoal. E esse é que é o grande desafio da arte hoje. Vou pintar aqui este lado da casa. Vamos colocar aqui um bocadinho de branco. Vamos colocar aqui um bocadinho de amarelo, pouquíssimo. E um bocadinho de vermelho. Também pouquíssimo. E temos aqui o lado da casa que está ao sol. Podia pôr um bocadinho mais de vermelho, mas é preciso ter muito cuidado com a mistura do vermelho numa mistura de branco e amarelo. Esta casa também tem essa luz e, portanto, vou pintar aqui esta casa mais ou menos na mesma cor. Nesta fase, o que eu estou aqui a fazer é tentar trabalhar também esta zona das casas, para criar aqui alguma homogeneidade. Este amarelo colocado aqui era um bocadinho forte. Então este amarelo também tem um bocadinho de vermelho. Vou pintar uma casa de cada vez, não pinto as duas. Neste amarelo vou-lhe pôr um bocadinho mais o polho azul, para o tornar mais escuro, ligeiramente mais escuro. E agora limpamos aqui o pincel e vamos então fazer aqui um azul para esta casa. Muito cuidado aqui com o azul, quando se mistura com o branco, rapidamente adquire a cor azul. O azul é muito forte. E se este não for o tom de azul da casa? Também não estou nada preocupado, porque tal como nas questões da forma, também nas questões da cor, não tenho que ser fiel ao modelo ou ao sítio, não é? É assim, eu estou preocupado com a perspectiva, um bocadinho. Também não quero criar um quadro aqui distorcido, não é essa a ideia, senão tinha que pensar nisso. O que eu quero é ter uma certa ideia, uma certa lógica sobre este ponto da perspectiva, ou seja, pelo menos as linhas que estão abaixo sobem e as que estão acima descem. Agora vamos pintar a igreja. A igreja tem a ver um bocadinho com este aqui e é um tom mais cor de laranja, mais amarelo, mais vermelho, mais amarelo. Eu vou um bocadinho branco porque
Se nós queremos transmitir a sensação de afastamento, uma das formas que há, sem ser a perspectiva, é a atmosfera, ou seja, é a cor que vai perdendo saturação. Uma forma de perder saturação é misturar branco. Esta cor já não é muito diferente da cor do fundo. Este tom é o tom mais claro da igreja, é o tom que eu vou pôr nas partes mais claras. Há aqui uma zona de luz que ainda vou pôr mais branco. Estou a aproveitar aqui sim muito, mas bastante, o fundo. Quando incorporar aqui mais amarelo e azul também, eu posso passar diretamente às zonas de sombra. Eu não estou a seguir completamente o desenho, ou seja, eu quero deixar aqui um conjunto de impressões em pinceladas livres, espontâneas. Estou aqui a fazer uma mistura para as zonas das janelas. Vou misturar esta cor aqui com esta para dar ainda aqui alguns toques de mais sombra, não é? Agora vou limpar o pincel melhorzinho com essência treventina para voltar aqui à minha igreja e completar aqui também com outros tons, não é? Com outros tons. E agora sim aqui também aproveito já o outro, por isso é que eu queria fazer aqui esta com outros tons, a parte da igreja, não é? Mais clara aqui no meio e depois vou-te-lhe dar aqui mais, depois vou-te-lhe dar mais luz quando precisar na igreja. Ok? Vou acentuar aqui mais esta curva, depois já cá volto. E depois um bocadinho mais de sombras aqui neste lado. Agora só estou ainda a gravar aqui um bocadinho algumas sombras. Como bem, não estou sequer a definir os contornos. Vou-lhe pôr aqui mais vermelho deste lado, nesta não quero tão escura. Vou procurar aqui dar-lhe mais cor aos lados da sombra, não é? Vou pintar o telhado da casa. O telhado da casa quase que se mistura com a igreja, não é? Agora vamos pôr as janelas e as portas. Nesta casa branca eu vou ter mais algum cuidado. Como veem, eu não estou preocupado aqui a saber se esta porta é ou não desta cor exatamente. É uma aproximação. Pintar livremente quer dizer que nós olhamos para o nosso quadro e não temos que seguir rigorosamente aquilo que estamos a ver. Não estou nada preocupado em fazer as janelas, não é? Tal e qual. Estou a pintar o chão, mais ou menos da mesma maneira que pintei o céu. Não quero fazer aqui uma coisa consistente para ficar uma textura muito homogénea. Quero deixar as pinceladas marcadas e criar aqui as diversas zonas para que todo o quadro fique também a transparecer um bocadinho o fundo. Ali dentro é mais para o vermelho, portanto vou pôr um bocadinho mais de amarelo e vermelho, não muito, não quero exagerar, para dar aqui, tem aqui uns tons de amarelo com mais verde, ou seja, com mais azul, para lhe dar aqui esta diferença. Esta porta está muito grande, adquire muita predominância. Vou tentar continuar aqui esta cor para a porta perder importância. Agora, também não gostei desta mancha aqui, para lhe dar esta integridade, dou-lhe aqui um toquezinho e fica mais homogéneo, não é? Eu não estou a incorporar rigor, continuo a incorporar impressões, não mais do que isso. Eu não quero fazer um quadro realista, nada disso, nunca, longe de mim.
e por isso não estou a copiar, estou a procurar impressões. Com estes detalhes temos o nosso quadro terminado. E terminado não é igualzinho à fotografia, à referência da fotografia. Não se copia. Na arte temos que introduzir os nossos pontos de vista, a nossa percepção, a nossa interpretação. E dizer às pessoas que isto não é uma fotografia. Porque na fotografia não incorporo nada. Na arte podemos incorporar muito mais. Podemos incorporar a nossa técnica, o nosso estilo e criar então uma obra de arte. Queria que vissem o impacto que o fundo, aquele fundo avermelhado, laranjado, deixa em toda a obra. Não cobri todo o fundo, porque o fundo ajuda-me em duas questões. Na primeira, no facto de, e eu disse-vos isso, no facto de, ao colocar as cores claras, os tons mais claros, eu tenho logo uma noção de qual é o efeito dessa aplicação dos tons claros, muito mais nítida do que se aplicasse esses mesmos tons claros numa tela branca. E a segunda, o calor, não é? A temperatura da obra também é refletida pelo fundo. Eu não estou a reproduzir fielmente aquilo que vi na fotografia. Ao ser artista tenho que interpretar e tenho que trazer para a pintura a forma como eu vejo a questão. E também tenho que transmitir a quem vê esta pintura que isto é uma obra de arte. Tenho que mostrar as pinceladas, mostrar um estilo. Não tentem procurar a perfeição, porque isso a fotografia dá-nos mais facilmente. O que vocês têm que procurar é transmitir algo que vos agrada. E que vos agrade para poder depois agradar a outro conjunto de pessoas que veem nessa interpretação algo de interessante e de positivo. Pronto, é isto que eu vos queria transmitir. Deixo também aqui outra recomendação muito interessante sobre as luzes, sombras, os tons. E já agora, não se esqueçam, subscrevam o meu canal, ativem o sininho para ficarem a saber quando é que eu tenho novos tutoriais interessantes, práticos e úteis, que vos podem pôr a pensar na arte de outra maneira. É isso que eu pretendo. Obrigado.